Bem-vindo a mais um passo a passo do nosso obra. Adoro mostrar para vocês essas finalizações, esses momentos aí e como foi o processo. Então, estou aqui com a Camila, engenheira da Hard. Tudo bom, Camila? Tudo bem. E aí eu queria que a Camila falasse aqui um pouco, a gente vai conversar mais sobre esse passo a passo da engenharia, que é algo que o pessoal tem muito medo, tem muito receio. Meu Deus, obra é uma coisa tão complicada, tão demorada. E a gente vai conversar aqui e ver que não é bem assim, não é, Camila? Me fala um pouquinho da expertise de vocês e do diferencial que é enorme, né? Obrigada, Suzana. Então, realmente, assim, a gente nasceu para fazer algo como isso, né? A gente nasceu para ser a ponte entre um escritório de arquitetura e o cliente, né? A gente sentia muito a necessidade do cliente de confiar em alguém, assim como de uma empresa de engenharia, como confia num escritório de arquitetura. E muitos deles pensam desse jeito, assim, é só uma reforma, né? Mas assim, a gente não imagina o tanto de detalhe que tem por trás, o tanto de coisa que precisa ser alinhada para que a gente chegue num resultado como desse apartamento. É incrível que muitas vezes o cliente não tem noção quando ele está começando, né? E depois a gente vê essa diferença que faz, porque o projeto ele está lá e por melhor que seja, se ele não for muito bem executado, a gente não vai ter um bom resultado, né? Então me fala um pouquinho, o cliente fechou, a gente passa o projeto de detalhamento de obras e tudo executivo para a empresa faz o orçamento, o cliente fechou. Quanto tempo depois desse fechamento vocês começam a trabalhar e como é que é o passo a passo? Maravilha. Como nós temos uma empresa, um número de funcionários bem restrito, a gente gosta de acompanhar a obra bem de perto, então a gente pede entre 2 ou 3 semanas para a gente separar uma equipe que vai ficar desde o início da obra até o final, para a gente não ficar mudando de funcionário, porque isso é importante, uma pessoa que entenda de tudo da obra. E também para comprar os materiais, tá? Então, assim, como a gente também faz o planejamento da obra todo com antecedência, então a gente já informa para o cliente quando a obra vai começar e quando a obra vai terminar, a gente precisa de todo esse tempo para planejar tudo isso. E algo que é importantíssimo, né? Principalmente nos dias de hoje, que está um pouco complicado, muitas vezes os prazos. E eu costumo sempre falar para o cliente, o projeto está pronto, o executivo está pronto, vamos comprar tudo. Todos os materiais necessários para vocês executarem, né? Essa parte de cabeamento, de estrutura, de tudo, de massa, de tinta, tudo vocês compram, mas tem uma parte que é do cliente. Exatamente, não é isso? exatamente, Suzana. E assim, a empresa de engenharia precisa também dar o suporte para o cliente nesse quesito, né? Grande parte dos materiais ficam por nossa conta, mas os materiais que são de acabamento, de escolha, a gente deixa para o cliente comprar isso, né, mais à vontade. E aí a gente não pode simplesmente jogar isso na responsabilidade dele e não dar nenhum suporte. Sim. Então, junto com esse planejamento, a gente já informa para o cliente antes do início da obra quais são as datas de chegada para que ele consiga analisar com as lojas se tem tudo dentro de casa, se tem tudo no estoque. Chega. Exatamente. Porque não adianta a gente realmente andar com tudo direitinho na obra e esses materiais não estarem no momento certo, aí acaba atrasando. Então, a gente precisa, inclusive, auxiliar o cliente nessas aquisições, que a gente chama de grandes aquisições. Sim. O que seria? Seria a parte de iluminação, a parte de pedras, né? Louças e metais, revestimentos, né? Tudo isso ar-condicionados. Sim. A gente precisa do ar-condicionado dentro da obra para a gente testar se não está com nenhum defeito, com vazamento. Então, tudo isso a gente precisa realmente alinhar, dando suporte ao cliente, assim como, assim que esse material chega no apartamento, a gente precisa também alinhar com outras empresas que são contratadas e que precisa estar todo mundo muito bem alinhado para que funcione como um reloginho, assim, que saia tudo bem. Então, você entrou aqui na obra, algo que me apaixonou, vocês colocam uma plaquinha na porta do apartamento dizendo que está acontecendo uma obra, informando o contato, falando o nome de vocês, e isso mostra um cuidado e um carinho tão grande, né? Isso, a gente reparou, Suzana, que quando a gente entra numa obra, assim, querendo ou não, é um incômodo para os vizinhos, né?
Então, é uma gentileza, assim, é educado da nossa parte sinalizar que o apartamento está em reforma, né, para os zeladores, para o pessoal da portaria saber que vai ter uma movimentação diferente. Então, a gente entra em contato com o administrador, se informa sobre os horários e aí coloca a plaquinha de obra na porta, que fala também sobre o início de obra e sobre o término da obra. Então, assim, os vizinhos conseguem se programar, não ficam ansiosos, quando é que isso vai acabar, já sabe logo. E aí, como é que funciona esse processo de obra, né? Recebemos o apartamento do cliente contratado. Sim. Então, nós providenciamos essa placa, né? Cuidamos de toda a parte burocrática. Coisa mais importante é a gente emitir a ART, né? Que é o documento de responsabilidade técnica de execução. Nós realmente não podemos fazer nenhuma obra sem esse documento. E aí a gente estuda todo o projeto, que na verdade isso aconteceu lá na etapa de orçamento, e aí a gente realmente inicia. A gente começa sempre fazendo a proteção de tudo aquilo que vai permanecer. Por exemplo, nesse apartamento, como você comentou, a gente não mudou nada de revestimento de piso. Então, ninguém começa nenhuma atividade, nenhuma demolição, sem proteger todo o piso do apartamento, tá? Assim como as bancadas, como louças, metais. Então, as primeiras pessoas que entram no apartamento entram só para ter esse cuidado. A gente passa uns 2 ou 3 dias fazendo essa etapa, né? Que muita gente, às vezes, nem consegue achar que é tão demorado assim, mas é tão importante porque evita muito prejuízo lá na frente. E aí, depois a gente vem com a parte de demolição. A gente realmente coloca para fora tudo aquilo que precisa ser colocado a depender do seu projeto, do demolir e construir. Esse apartamento, por exemplo, ele teve todo o forro de gesso colocado abaixo. Mesmo que no seu projeto não solicite isso, a gente precisa analisar do ponto de vista técnico o que de elétrica vai ser alterado, né? A gente precisa da garantia de um forro de gesso, então a gente não pode sair remendando, sabe? Então a gente precisa fazer toda essa análise. Demolimos todo o forro de gesso, aí começa a parte das readequações elétricas e luminotécnicas, né? A gente pega o teu projeto e realmente começa a acrescentar os pontos, puxa para lá, puxa para cá, tendo todo o cuidado com o quadro elétrico. Feito isso, a gente refaz forro de gesso, instala luminárias, vem a pintura preparatória para a marcenaria, que é uma pintura no branco fosco. Isso. Para receber. Para receber a marcenaria. Então, essa primeira etapa da obra é finalizada. E aí, depois que a marcenaria sai, a gente vem fazer a pintura decorativa, que a gente chama. Com as cores definidas. Com as cores definidas no projeto, que não funcionam antes, porque senão a marcenaria acaba... Sim, danificando. E depois disso tudo, vem a limpeza final, que vocês também já entregam uma limpeza assim, sem a parte de tintas e tudo em massa, né? O apartamento está limpo. Exatamente. Depois tem que fazer outras limpezas finas, isso. Outras coisas ainda que vem, precisa de uma furadeira e tudo. Obrigada, Camila. Obrigada por ter esclarecido e ter passado aí pra gente tanto conhecimento, tanta prática, né, no mercado. Imagina, a gente que agradece a oportunidade, Suzana. Isso é tão importante pra gente, a gente acredita muito nessa união da engenharia com a arquitetura. Demais, eu também. Gente, obrigada por estar aqui com a gente. Eu espero vocês na próxima semana para a gente já ver tapete, adorno, um monte de coisa chegando e no outro resultado final. Acompanhem, fiquem com a gente. Um beijo.